Você já acordou de manhã com aquela sensação pesada no peito, olhou para o teto e pensou: para que tudo isso? Não é depressão, não é fraqueza. É o sinal mais poderoso que Deus já te mandou e você ainda não entendeu o recado. Fica aqui até o fim desse vídeo, porque o que eu vou te revelar hoje pode ser exatamente o que vai mudar o rumo da sua vida de uma vez por todas. Não estou falando de motivação barata. Estou falando de uma verdade espiritual que pouquíssimas pessoas chegam a enxergar e que está diretamente ligada ao momento que você está vivendo agora. Você tem mais de 35 anos. Talvez 40, 45, talvez já tenha passado dos 50. E em algum ponto do caminho, você começou a sentir que a vida não saiu como você planejou. Não completamente. Tem coisa faltando. Pode ser prosperidade financeira, pode ser paz nas relações, pode ser aquele senso de missão, de propósito real, aquela certeza de que você existe por um motivo maior do que pagar conta e sobreviver até o fim do mês. Você ora, você acredita, você tenta, mas às vezes parece que o céu está em silêncio. E isso dói. Dói fundo. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é abandono? E se esse vazio que você sente não for sinal de que Deus te esqueceu, mas de que Ele está prestes a te revelar algo que vai reorganizar tudo? Tudo mesmo. A sua história, as suas dores passadas, as suas perdas, os seus erros, tudo vai ganhar um novo sentido em minutos. Continua aqui. Antes de mais nada, já que você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Clica em inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sino também. Esse canal existe para trazer exatamente esse tipo de conteúdo que o mundo não quer que você veja. E se esse vídeo já está tocando em algo dentro de você, deixa um like agora. Isso me ajuda a continuar levando essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Vamos começar pelo começo, pelo sintoma, pelo que você está sentindo. Existe uma crise silenciosa que está destruindo a vida de milhões de brasileiros com mais de 35 anos, e ela não aparece no noticiário, não tem nome bonito em livro de autoajuda e dificilmente alguém fala sobre ela abertamente. Essa crise se chama vazio de propósito, e ela se manifesta de formas muito específicas no dia a dia. Você acorda cansado mesmo tendo dormido. Você faz as coisas certas, as que a sociedade mandou você fazer, estudou, trabalhou, construiu família, pagou suas obrigações, mas no fundo existe uma voz que não para de perguntar: e aí, é isso? Era só isso? Você se pega comparando sua vida com a de outras pessoas. Vê alguém prosperando nas redes sociais e sente uma mistura estranha de admiração e dor. Às vezes você vai à igreja, ao culto, ao centro, à missa, reza, lê a Bíblia, busca Deus com toda a sinceridade do seu coração. Mas quando chega em casa, a sensação de vazio ainda está lá, como uma brasa que não apaga e não vira chama. Isso é o sintoma. E ele é real. E ele não é culpa sua. Pesquisas sobre saúde mental no Brasil mostram que pessoas na faixa dos 35 aos 55 anos formam o grupo com maior índice de crise existencial silenciosa do país. Não é loucura. É uma fase que os psicólogos chamam de transição de meia-vida, mas que a espiritualidade há milênios já descrevia como o deserto, o momento em que Deus prepara os escolhidos para a maior virada de suas histórias. E eu preciso que você entenda isso com toda a clareza. Você não está no deserto porque Deus te abandonou. Você está no deserto porque Deus está te preparando. E agora eu preciso te perguntar algo, e quero que você responda honestamente de coração. Você já teve uma sensação de que existe algo mais para você? Não uma ilusão vaga, mas uma certeza que aparece nos momentos mais quietos antes de dormir, num culto que te tocou fundo, numa oração que saiu do fundo da alma. Aquela certeza de que você nasceu para mais do que isso. Se você respondeu sim por dentro, isso não é ego, isso é chamado. Isso é a voz do Pai te dizendo que o propósito dele para a sua vida ainda não se cumpriu completamente. Olha, antes de continuar, eu preciso pausar aqui por um segundo, porque o que vou te revelar agora muda de patamar. E eu sei que muita gente assiste vídeo por cima,
correndo sem parar para absorver de verdade. Mas hoje não é um dia qualquer para você. Hoje é o dia em que você veio até aqui. E isso não foi acidente. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. O link está no primeiro comentário fixado desse canal. Vai lá, acessa agora enquanto ainda está disponível. Esse conteúdo já tentaram tirar do ar mais de uma vez, porque desafia o que o sistema quer que você acredite sobre sua vida espiritual. Comenta aqui: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Faz isso como um ato de fé. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a mentira que te fez acreditar que o seu propósito já passou. Então vamos falar sobre a causa. E aqui é onde a maioria das pessoas erra feio. Quando a vida parece estagnada, quando as orações parecem não sair do teto, quando a prosperidade não vem mesmo com todo o esforço, a maioria das pessoas conclui uma de duas coisas: ou que não merecem, ou que Deus tem outros favoritos. Nenhuma das duas é verdade. Mas essas mentiras são antigas, são sutis e são devastadoras, e elas têm uma origem muito específica. A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, com uma clareza que deveria estar tatuada na mente de todo crente. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Roubar, matar, destruir. Essas três palavras descrevem exatamente o que acontece com o propósito de uma pessoa quando ela passa anos acreditando nas narrativas erradas sobre si mesma. O seu propósito não foi embora. Ele foi roubado. E quando algo é roubado, pode ser recuperado. Pensa comigo. Você conhece alguém, talvez você mesmo, que cresceu ouvindo que não era capaz, que nasceu pobre e pobre ia morrer, que Deus ajuda quem tem fé de verdade, dando a entender que a sua fé é insuficiente, que quem peca demais perde a graça. Quantas vozes, quantas histórias, quantas experiências foram se acumulando ao longo dos anos até formarem uma parede invisível entre você e o seu destino. Essa parede não é de pedra, é de crença. E crenças podem ser destruídas com a verdade certa. A ciência também tem algo a dizer aqui, e é fascinante. Pesquisadores da neurociência, especialmente os que estudam o sistema de crenças do cérebro humano, descobriram que o nosso córtex pré-frontal, a parte do cérebro que toma decisões e projeta o futuro, é literalmente moldado pelas histórias que repetimos sobre nós mesmos. Quando você repete por anos que não merece, que não vai conseguir, que Deus não está ouvindo você, o seu cérebro começa a filtrar a realidade para confirmar essa crença. Ele ignora as oportunidades. Ele amplifica os fracassos. Ele faz você enxergar sinais de derrota, em situações que seriam vitórias para outra pessoa. Isso tem nome. Se chama viés de confirmação. E no campo espiritual, isso é exatamente o terreno onde o inimigo trabalha. Não com aparições dramáticas, não com assombros noturnos, com pensamentos sutis que parecem seus, mas não são. Você não é suficiente. Isso não é para você. Já era tarde demais. Quantas vezes você ouviu essa voz e concordou? Mas agora presta atenção, porque aqui está a primeira grande virada desse vídeo. A existência dessas vozes não prova que você não tem propósito. Prova exatamente o contrário. Porque o inimigo não perde tempo atacando quem não tem nada a oferecer. O nível da resistência que você enfrenta na sua vida é proporcional ao tamanho do que Deus guardou para você. Quanto maior o chamado, maior o ataque. E se você chegou até aqui carregando anos de dor, anos de luta, anos de questionamento, eu te digo com toda a certeza: o que Deus preparou para você é grande, muito grande. Para um segundo. Respira. O que eu acabei de te dizer não é discurso motivacional. É verdade espiritual com base bíblica e científica. E por isso, o conteúdo que você está assistindo agora faz parte de um movimento que vai contra a corrente do que é ensinado nas grandes mídias e em muitos púlpitos por aí. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura,
É um processo de 21 dias estruturado para desfazer exatamente as crenças que estão bloqueando o seu propósito, alinhando sua mente, sua alma e suas ações com o plano que Deus já tem para você. O link está no primeiro comentário fixado desse canal. Já tentaram tirar esse conteúdo do ar mais de uma vez, porque ele quebra o ciclo de dependência espiritual que mantém pessoas no sofrimento. Se você se identificou com tudo que foi dito até aqui, o livro foi feito para você. Comenta agora: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Isso é um ato de fé. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra o maior bloqueio espiritual que impede a manifestação do seu propósito. Agora eu preciso te levar para o nível mais profundo dessa conversa. E aqui é onde tudo começa a fazer sentido de um jeito que talvez você nunca tenha visto antes. Existe uma estrutura bíblica que a maioria das pessoas passa a vida toda sem entender. E essa estrutura explica o padrão da sua vida inteira. Cada período de seca, cada fase de abundância, cada momento de aparente abandono seguido por uma virada inexplicável. Deixa eu te mostrar isso através de uma história que você provavelmente conhece, mas talvez nunca tenha enxergado sob essa perspectiva. A história de José, o filho de Jacó. Você conhece. Mas vamos repassar com atenção diferente agora. José tinha um propósito enorme, ser o segundo homem mais poderoso do mundo na época e salvar milhões de pessoas da fome. Mas antes de chegar lá, ele foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Ficou anos servindo na casa de um homem rico no Egito. Foi falsamente acusado por uma mulher mentirosa. Foi jogado na prisão sem ter feito nada de errado. E ficou esquecido lá dentro por 2 anos depois de ajudar alguém que prometeu interceder por ele e sumiu. Agora te pergunto, em qual parte dessa história José perdeu o propósito? Em nenhuma. Cada traição foi uma mudança de posição. Cada prisão foi uma preparação. Cada abandono foi um reposicionamento estratégico de Deus para colocar José exatamente onde precisava estar na hora certa. E no momento mais inesperado, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E aí o copeiro que tinha prometido ajudar José e esquecido por 2 anos se lembrou. E José foi tirado da prisão direto para o palácio. Isso não é casualidade. É o padrão de Deus. E ele se repete na vida dos escolhidos ao longo de toda a história bíblica e ao longo da história de pessoas reais até hoje. Pensa na sua própria vida. Você consegue enxergar os momentos que pareciam o fim, mas foram, na verdade, o reposicionamento? Aquele emprego que você perdeu que te levou para uma oportunidade melhor. Aquele relacionamento que terminou e que, olhando para trás, você percebe que te destruiria? Aquela crise financeira que te fez tomar decisões que mudaram seu caráter? Cada um desses momentos, por mais dolorosos que foram, tinha uma função no roteiro que Deus escreveu para a sua vida. E o roteiro ainda não terminou. Tem um versículo em Jeremias 29:11 que você provavelmente já leu, mas que precisa de uma nova dimensão hoje. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse versículo foi escrito para um povo que estava no cativeiro, preso, longe de casa, com tudo que amavam destruído, e foi exatamente para esses que Deus disse: eu tenho um plano de prosperidade para vocês, não para quando as coisas ficassem boas. Mas no meio do cativeiro, qual é o seu cativeiro hoje? Financeiro? Emocional? Espiritual? De saúde? De relacionamento? Seja lá qual for, esse versículo não foi escrito para outra pessoa. Foi escrito para você. Agora. Nesse momento exato da sua vida. Mas existe uma condição. E é aqui que a maioria das pessoas trava, porque ouvir a palavra de Deus e crer intelectualmente é muito diferente de agir em fé de forma prática e estruturada. E essa diferença é o que separa os que permanecem no cativeiro dos que cruzam para a terra prometida. O problema que eu percebo em milhares de pessoas que buscam Deus é que elas têm fé no coração, mas não têm estrutura na caminhada. Elas oram, mas não sabem como alinhar cada área da vida
com o que pedem em oração. Elas creem, mas continuam vivendo de acordo com padrões que contradizem essa crença. E aí o espiritual e o prático ficam em guerra dentro da mesma pessoa, gerando frustração, culpa e mais afastamento de Deus. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, é a ponte entre a fé que você já tem e a vida que você foi chamado a viver. Durante 21 dias, ele te guia por um processo espiritual e prático para desmantelar os bloqueios invisíveis que impedem sua prosperidade, restaurar o alinhamento entre sua alma e o propósito de Deus e começar a mover de forma concreta em direção ao destino que foi preparado para você desde antes do seu nascimento. O link está no primeiro comentário fixado desse canal. Esse conteúdo já foi alvo de tentativa de silenciamento porque desequilibra o sistema que lucra com pessoas espiritualmente estagnadas. Comenta agora: eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Esse comentário é mais do que palavras. É uma declaração pública de fé. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra o maior inimigo do seu propósito, que não é o mundo lá fora, mas a voz dentro de você que ainda hesita em acreditar que você foi escolhido. Então agora chegamos no coração desse vídeo, a solução. E eu preciso que você ouça isso com atenção máxima, porque o que vou te dizer nos próximos minutos tem o poder de reconfigurar a sua relação com Deus, com você mesmo e com o futuro de uma forma que você nunca mais vai esquecer. O maior inimigo do propósito não é o diabo, não é a situação financeira, não é a família desestruturada, não é o país em crise. O maior inimigo do seu propósito tem o seu próprio nome, tem a sua própria voz e mora dentro da sua cabeça. Ele se chama identidade errada. E ele é construído ao longo de décadas de experiências, palavras recebidas, traumas não curados e comparações que nunca deveriam ter sido feitas. Pensa no que eu vou te dizer agora com cuidado. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Isso não é frase de camiseta. Isso é o princípio operacional do reino. Moisés tinha fala difícil e foi chamado para negociar com o faraó. Gideão se escondia com medo e foi chamado de valente guerreiro. Davi era o menor dos filhos e foi ungido rei, enquanto seus irmãos mais fortes e mais belos estavam parados na fila. Pedro era impulsivo e instável e foi chamado de pedra, de fundação. Paulo perseguia e matava cristãos e foi transformado no maior missionário da história. O padrão é claro. Deus não escolhe quem parece mais qualificado. Ele escolhe quem tem o coração disponível. E você, que chegou até aqui, com toda a sua carga, toda a sua dúvida, toda a sua história de quedas e levantadas, você é exatamente o perfil que Deus usa para fazer o impossível. Porque quando o impossível acontece através de alguém que o mundo havia descartado, não tem como dar glória para ninguém que não seja Ele. Você precisa parar de se qualificar para o propósito de Deus com base nos critérios do mundo. O mundo olha para o seu currículo. Deus olha para o seu coração. O mundo olha para o seu passado. Deus olha para o seu destino. O mundo olha para as suas falhas. Deus olha para a sua fé. E a sua fé, mesmo que pequena como grão de mostarda, é suficiente para mover montanhas. Isso não foi uma metáfora. Foi uma promessa. Agora preciso te fazer uma pergunta que pode ser incômoda, mas é necessária. Você está vivendo de acordo com quem Deus disse que você é, ou de acordo com quem o mundo disse que você é? Porque existe uma diferença brutal entre essas duas identidades. E enquanto você continuar operando a partir da identidade errada, mesmo que ore todos os dias, mesmo que vá à igreja toda semana, mesmo que leia a Bíblia, os resultados na sua vida vão continuar abaixo do que foi preparado para você. Identidade é tudo. No reino de Deus, o filho pródigo só foi restaurado quando se levantou e disse: "Vou ao meu pai." Ele não esperou condições melhores. Ele não esperou se sentir mais digno. Ele agiu a partir de quem ele era, filho, não escravo.
E o pai correu ao seu encontro com manto, anel e festa. Isso é o que acontece quando alguém age a partir da identidade correta. O céu se move. Mas como se recupera a identidade que foi roubada? Como uma pessoa de 40, 45, 50 anos, que passou décadas acreditando nas histórias erradas sobre si mesma, começa a viver de acordo com o que Deus diz? Isso não acontece da noite para o dia, mas acontece. E tem um caminho, um processo, uma estrutura. A neurociência mostra que o cérebro humano é neuroplástico. Isso significa que ele pode ser literalmente reconfigurado com novas experiências e novos padrões de pensamento. Não é fraqueza nem superstição, é biologia. As conexões neurais que formam suas crenças limitantes foram construídas ao longo do tempo e podem ser desconstruídas e substituídas com o processo certo. E quando esse processo é feito em alinhamento com o espírito, com oração, com palavra e com ação de fé, o resultado é uma transformação que vai além do que qualquer terapia ou curso de desenvolvimento pessoal pode alcançar sozinho. Porque o ser humano não é apenas um conjunto de sinapses, é um ser espiritual habitando um corpo físico, e a cura verdadeira, a prosperidade verdadeira, o propósito verdadeiro só se manifesta de forma completa quando o espírito, a alma e o corpo estão alinhados com Deus. Deixa eu te contar sobre Maria, uma mulher de 47 anos, mãe de 3 filhos, moradora de Belo Horizonte, que tinha chegado a um ponto da vida onde orava de joelhos, mas acordava sem acreditar em nada. Ela tinha crescido numa família evangélica, sabia a Bíblia de cor. Nunca tinha abandonado a fé formalmente, mas por dentro estava vazia. Ela comparava sua vida com a das irmãs de igreja, mulheres que prosperavam, que tinham casamentos bonitos, que sorriam com leveza. E ela não entendia o que estava fazendo de errado. Um dia, numa oração às 3 da manhã, ela ouviu no fundo do coração uma pergunta que ela disse ter certeza não era dela. Quem te disse que eu estava longe? Ela ficou imóvel por um longo tempo e, de repente, percebeu que havia passado anos pedindo a Deus que chegasse perto de onde ela estava, sem entender que ela precisava se aproximar de quem Deus dizia que ela era. Ela não era a filha esquecida que pedia esmola de graça. Era filha do rei. E essa percepção mudou tudo. Não instantaneamente com trovão e milagre visível, mas com uma reconfiguração lenta, profunda e permanente da forma como ela enxergava a si mesma e a Deus. Hoje Maria tem um negócio próspero, um casamento restaurado e lidera um grupo de mulheres na sua igreja que estavam exatamente onde ela estava. Não porque ela virou outra pessoa, mas porque ela voltou a ser quem ela sempre foi. Essa história não é exceção, é o padrão. E você pode ser o próximo. A questão não é se Deus tem um propósito para você. Isso já está resolvido desde a eternidade. A questão é se você vai se posicionar para receber e cumprir esse propósito ainda nessa geração, nessa vida, agora. E quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. Você não tem tempo infinito, não por causa da morte, mas por causa do legado. Cada ano que você passa vivendo abaixo do seu propósito é um ano a menos de impacto, um ano a menos de bênção transmitida, um ano a menos de história construída. Os seus filhos, os seus netos, as pessoas que você vai tocar com o seu propósito, elas estão esperando por você. A sua cura é a libertação deles. A sua prosperidade é a semente da fartura deles. A sua caminhada com Deus não é só sua, é geracional. Tem um princípio que eu chamo de efeito de ondas do propósito. Quando uma pessoa encontra e começa a cumprir seu chamado, ela entra num estado de alinhamento que transborda para tudo ao redor. Os relacionamentos se transformam, a saúde melhora, a mente clareia, a criatividade volta, a generosidade aumenta, e as pessoas ao redor começam a ser afetadas por essa energia de propósito. Não é magia, é o princípio bíblico da luz. Você não acende uma vela e cobre com um cesto. Você coloca num lugar alto para iluminar a todos que estão na casa. O problema é que muita gente está cobrindo a própria chama com o cesto do medo, com o cesto da comparação, com o cesto da dúvida,
com o cesto das vozes do passado, e a luz que devia iluminar uma geração está abafada embaixo de cobertores de crenças erradas. Hoje é o dia de tirar o cesto. Mas como? Com que força? Com que ferramentas? Com que processo? A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que você foi chamado. Não um dia. Não quando se sentir pronto. Não quando a situação melhorar. Agora. Você foi chamado agora, e o Deus que chama é o mesmo que equipa. Então a pergunta não é se você é capaz. A pergunta é se você aceita o chamado. A segunda coisa é entender que fé sem alinhamento é incompleta. Acreditar que Deus tem um plano é o ponto de partida, não o destino. O destino é agir de acordo com esse plano em cada decisão do seu dia, em como você se fala, em como você trata seu tempo, em como você investe sua energia, em como você cuida do seu espírito, em como você protege sua mente das narrativas que contradizem o que Deus diz sobre você. A terceira coisa é buscar processos estruturados. Deus usa meios. Ele usou uma sarça ardente para falar com Moisés. Usou uma baleia para reposicionar Jonas. Usou um sonho para salvar José. E hoje, ele usa palavras, ensinamentos, revelações, comunidade e processos de transformação para alinhar os seus filhos com o destino deles. Não espere um trovão. Presta atenção nos meios que ele está colocando na sua frente. Você está assistindo esse vídeo agora. Esse não é um meio. Tem uma pesquisa fascinante da Universidade de Londres que descobriu que novos comportamentos levam em média 66 dias para se tornarem automáticos no cérebro humano. Não 21 dias como o mito popular diz, mas o estudo também mostrou que os primeiros 21 dias são críticos para a formação do padrão inicial, para a quebra da resistência inicial, para o surgimento dos primeiros resultados mensuráveis que sustentam a continuidade. É como acender uma fogueira. Você não precisa esperar 66 dias para sentir o calor. O calor começa a aparecer nos primeiros dias, quando o fogo pega de verdade. E é exatamente por isso que um processo de 21 dias bem estruturado, com base espiritual sólida, com práticas diárias alinhadas com a palavra e com o propósito de Deus, tem o poder de mudar vidas de forma real, mensurável e permanente. Você chegou até aqui. Isso significa algo. Não é todo mundo que tem a coragem de sentar diante de uma verdade como essa e deixar ela trabalhar dentro de si. A maioria foge, troca de vídeo, vai checar as redes. Mas você ficou, e isso já é um sinal de quem você é. Agora preciso te falar de algo muito importante. Tudo o que foi revelado nesse vídeo, a questão da identidade roubada, o padrão do propósito na Bíblia, o bloqueio das crenças erradas, o processo de reconfiguração espiritual e prática, tudo isso converge para uma necessidade que eu sei que você sente. A necessidade de um caminho concreto, de um passo a passo, de um processo que não seja só teoria, mas que te leve de onde você está para onde Deus quer que você esteja. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura. É um dos materiais mais poderosos que você vai encontrar na internet hoje, especialmente para quem está exatamente na fase que você está. Uma fase de transição, uma fase onde o antigo já não serve, mas o novo ainda não chegou completamente. Uma fase onde a fé existe, mas precisa de estrutura para se transformar em realidade visível. Esse livro sagrado foi construído com 3 pilares fundamentais. O primeiro é a revelação espiritual. Cada um dos 21 dias traz uma verdade bíblica profunda, não rasa, não superficial, mas aquele tipo de ensino que acende algo dentro de você que não apaga mais. O tipo de verdade que faz você ver a Bíblia com olhos completamente novos e entender por que certas promessas ainda não se manifestaram na sua vida. O segundo pilar é o processo prático, porque fé sem prática é inerte. Cada dia do processo traz ações específicas, orações direcionadas, declarações alinhadas com a palavra e práticas de renovação mental, que trabalham juntas para desmantelar os padrões antigos e construir os novos. Não é vago, não é genérico,
É específico, poderoso e testado na vida real de pessoas que passaram por situações parecidas com a sua. O terceiro pilar é a prosperidade integral. E aqui eu preciso ser claro porque prosperidade no reino de Deus não é só dinheiro, é saúde, é relacionamento, é paz mental, é propósito cumprido, é alegria real. É a vida abundante que Jesus veio trazer, conforme João 10:10. O livro sagrado trabalha todas essas dimensões, porque você não foi criado para ser rico por fora e vazio por dentro. Você foi criado para a vida plena, em todas as suas dimensões. Agora, por que esse livro sagrado está no primeiro comentário fixado do canal, e não em uma grande plataforma? Por que ele não está em todas as livrarias, em todos os sites, sendo promovido nas grandes mídias? Por que esse tipo de conteúdo, que ensina as pessoas a se tornarem livres espiritualmente, que quebra os ciclos de dependência de ensinamentos rasos e manipuladores, que devolve ao crente o poder que sempre foi dele através do relacionamento direto com Deus, esse tipo de conteúdo incomoda. Incomoda quem lucra com pessoas espiritualmente presas. Incomoda o sistema que precisa de rebanhos, não de filhos livres. E por mais de uma vez, esse conteúdo foi alvo de tentativa de silenciamento. Mas Deus não deixa a sua palavra sem efeito. E esse livro sagrado continua chegando às pessoas certas, no momento certo, da forma certa. Como está chegando para você agora? O link está no primeiro comentário fixado desse canal. Acessa agora. Baixa agora. Não deixa para depois, porque depois muitas vezes não chega. Você sabe disso. Quantas vezes você falou, depois eu faço, para algo que podia ter mudado sua vida? Hoje não. Hoje é diferente. Hoje você age. E para tornar esse ato de fé ainda mais poderoso, comenta aqui agora. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Escreve isso. Não só no seu coração. Escreve na tela. Porque existe algo que acontece quando a fé sai do interior e se manifesta em palavras, em declaração, em ação. O céu responde diferente. A sua mente responde diferente. Você mesmo começa a se tratar diferente. Escreve, eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Agora que você decidiu agir, a próxima verdade que vou te contar será o golpe final contra a espera passiva que tem mantido você parado enquanto o seu propósito chama o seu nome. Então vamos falar sobre a diferença entre aguardar e esperar. Porque essa diferença pode ser o que está separando você do cumprimento do seu propósito. Na cultura popular cristã, especialmente no Brasil, existe um entendimento muito perigoso sobre o timing de Deus. Esse entendimento diz o seguinte: Deus tem o tempo dele, então fica parado e espera. E esse entendimento não é completamente errado, mas está incompleto de um jeito que tem paralisado milhões de pessoas. A Bíblia não ensina espera passiva, ela ensina aguardo ativo. Tem uma diferença enorme entre os dois. Espera passiva é ficar em casa, cruzar os braços e dizer, quando Deus quiser, acontece. Aguardo ativo é andar no caminho, fazer a sua parte, agir em fé, tomar as decisões alinhadas com o propósito e confiar que Deus honra o passo dado em fé. Noé não ficou sentado esperando a arca aparecer. Ele construiu a arca. Abraão não ficou em Ur, esperando a terra prometida aparecer no mapa. Ele partiu sem saber onde ia. Josué não ficou esperando as muralhas de Jericó caírem. Ele marchou ao redor delas. O aguardo ativo tem uma característica específica. Ele exige fé visível, fé que se move, fé que faz algo, fé que não espera condições perfeitas, porque sabe que as condições perfeitas são criadas pela fé em movimento. Você tem se movido? Ou tem esperado? Eu não estou falando de ativismo frenético. Não estou dizendo que você precisa se matar de trabalhar ou tomar decisões impulsivas. Estou falando de um alinhamento entre o que você crê, o que você fala sobre si mesmo, como você gerencia seu tempo, suas finanças, seus relacionamentos e o propósito que Deus declarou sobre a sua vida. Quando esses elementos estão alinhados, algo muda. O campo invisível ao redor da sua vida
começa a vibrar numa frequência diferente. Oportunidades que sempre existiram, mas eram invisíveis, começam a aparecer. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Pessoas certas começam a aparecer no caminho. Não porque você ficou passivamente esperando, mas porque você se alinhou com o fluxo do propósito de Deus para a sua vida. A prosperidade que você busca não está escondida atrás de um segredo que só os especiais conhecem. Ela está do outro lado de um processo de alinhamento que poucos têm a coragem de iniciar e a perseverança de completar. E eu acredito que você é uma dessas poucas pessoas. Por isso você está aqui. Por isso chegou até esse ponto do vídeo. Por isso essa mensagem está ressoando dentro de você. Deus disse algo sobre você antes de você nascer. Jeremias 1:5 registra Deus falando ao profeta: Antes de eu te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te separei. Eu te designei como profeta para as nações. Esse versículo não é só para Jeremias. É o princípio que governa cada vida que Deus criou. Antes de você existir, Deus já tinha uma intenção para você, um propósito, uma missão, um destino. E nada, absolutamente nada que aconteceu na sua vida até hoje tem o poder de cancelar o que Deus decretou sobre você. Nem as suas falhas, nem os seus pecados, nem as suas perdas, nem os seus anos de espera, nem as suas dúvidas, nem aquela coisa que você fez da qual ainda carrega vergonha. Nada, porque o propósito de Deus não depende da sua perfeição, depende da sua soberania, e Deus é soberano sobre cada capítulo da sua história, incluindo os que você preferia ter vivido de um jeito diferente. Então, o que fazer com tudo isso? O que você faz agora, nesse momento, depois de ter ouvido tudo o que foi dito nesse vídeo? Primeiro, você para de se qualificar com base nos critérios do mundo e começa a se ver com os olhos de Deus. Isso não acontece da noite para o dia, mas começa com uma decisão. A decisão de não mais aceitar a identidade que o mundo te impôs. Segundo, você age em fé agora, não amanhã, não depois que a situação melhorar. Agora, em fé, com o que você tem, no ponto onde você está. Terceiro, você busca o processo, a estrutura, o caminho prático que alinha o espiritual com o concreto. Porque fé precisa de pés, e pés precisam de direção. E por fim, você não para, mesmo quando não sentir nada, mesmo quando parece que nada está mudando, mesmo quando a voz velha aparecer dizendo que você está se iludindo, você não para, porque o propósito que Deus colocou em você é maior do que qualquer resistência que o mundo vai colocar na frente. Antes de terminar esse vídeo, eu quero te pedir uma coisa muito simples. Vai nos comentários e me conta qual foi o ponto desse vídeo que mais tocou você. Onde você se reconheceu? O que chegou mais perto da sua realidade hoje? Esses comentários são preciosos não só para mim, mas para outras pessoas que vão ler e se identificar também. E também me ajuda a saber que tipo de conteúdo fazer mais para você. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele tocou em algo real, compartilha com uma pessoa que você sente que também precisa ouvir isso. Não precisa ser uma pessoa perfeita. Precisa ser uma pessoa que está no mesmo ponto que você estava no começo desse vídeo, carregando o peso de um propósito que ainda não se manifestou completamente. Às vezes, a maior coisa que você pode fazer pelo próximo é simplesmente passar uma mensagem que chegou até você. E antes de você fechar esse vídeo, uma última coisa. Tudo o que foi dito aqui, o propósito, o alinhamento, a prosperidade integral, a renovação da identidade, a quebra dos ciclos de bloqueio espiritual, tudo isso converge para um ponto de ação prática que você pode iniciar hoje. Não na próxima semana, não quando você sentir que está pronto, hoje. Foi por isso que o Pai preparou o livro sagrado para você, o 21 Dias de Prosperidade e Alinhamento com Deus. Esse livro sagrado não é apenas uma leitura, é a estrutura que transforma tudo o que você ouviu nesse vídeo em realidade concreta e mensurável na sua vida. É o processo que começa o trabalho de dentro para fora, alinhando sua mente, seu espírito e suas ações com o plano que Deus já tem para você,
aquele plano que foi escrito antes do seu nome existir. Esse livro sagrado vai te mostrar como romper com os padrões de bloqueio espiritual que impedem a manifestação da prosperidade. Como renovar sua identidade diariamente com base no que Deus diz sobre você, não no que o mundo te impôs. Como transformar a fé que você já tem em movimento concreto, em decisões alinhadas, em ações que o céu honra. Como atravessar o deserto com propósito, sem perder o caminho, sem perder a fé, sem perder você mesmo. O link está no primeiro comentário fixado desse canal. Vai lá agora, acessa, baixa. Esse conteúdo já enfrentou tentativas de silenciamento porque ele realmente funciona. Ele muda vidas, e vidas mudadas não são lucro para ninguém que quer te manter preso, mas são a glória de Deus manifesta através de um filho que finalmente se levantou e andou. Comenta agora. Eu sou escolhido e vou baixar o livro digital. Escreve isso aqui embaixo. Deixa registrado. Que o céu e os seus irmãos e irmãs que vão ler esse comentário sejam testemunhas da sua decisão de fé. Você chegou até aqui por um motivo. Esse propósito foi feito apenas para você. E o Deus que te criou não mudou de ideia. Vai lá. O link está no primeiro comentário. O próximo capítulo da sua história começa agora.